Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da Carta aos Gálatas, estudaremos hoje e finalizaremos o capítulo 4. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo continuava reforçando os irmãos cristãos lá na Galácia a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque muitos falsos líderes estavam tentando colocar doutrinas que não eram condizentes com o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que a pessoa tem que cumprir a lei e também a fé no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos na graça, na fé no Senhor Jesus Cristo, que nos dá a salvação e a vida eterna. E aqui, nessa outra parte final do capítulo 4, o apóstolo Paulo reforçando mais aos Gálatas, dizendo para eles: olha, vocês conheceram o Evangelho que eu deixei para vocês, mas vocês não se deixem levar por essas doutrinas de falsos cristãos, querendo que você cumpra a lei de Moisés, para que vocês possam ser agradáveis e seja filho de Deus. Isso não existe. A salvação, você ser chamado filho de Deus, é através da graça, através da fé no Senhor Jesus Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver a continuação do versículo 21 em diante. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém, é livre, a qual é mãe de todos nós, pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Olha só, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele tenta fazer uma analogia referente a Agar e a Sara. Quem eram essas 2 mulheres? Vou explicar. Abraão, o pai da fé, aquele que Deus escolheu para se manifestar, para que através de Abraão pudesse nascer a promessa, aquele que ia ser a aliança do povo de Israel. Abraão recebeu através de Deus que ele teria um filho, mesmo na sua velhice, que Sara não podia ter filho, mas Deus, através do anjo, fala a Abraão que será gerado um filho e que será a descendência dele e que esse filho será eterno. Mas o que aconteceu? Sara, já na sua velhice, achava que não iria ter um filho, que não iria ter a descendência que Deus tinha falado para Abraão. Então ela chega para Abraão e diz: deita com a escrava Agar, para que a gente possa ter
a nossa descendência, que naquela época o costume de uma escrava, né, poderia fazer, deitar com o seu senhor, porque uma mulher naquela época casada que não tinha um filho era uma coisa muito ruim. Então, Abraão cumpriu aquilo que a sua esposa tinha pedido, deitou com Agar. E aí nasceu o filho chamado Ismael. Sendo que a promessa de Deus, ela tarda, mas não falha. Alguns anos depois, veio a promessa de Deus, ou seja, a Sara, a esposa de Abraão, engravidou e teve o filho, que é a promessa prometida por Deus. Sendo que, com esse problema em que Abraão e Sara não confiou que ela poderia gerar um filho, a sua esposa, fizeram algo que não agradava ao Senhor, foram pela carne. E assim o apóstolo Paulo faz essa comparação. Olha, nasceu o filho da escrava, que está debaixo da lei, que está na carne, e nasceu o filho da promessa, que é Isaac, que é da promessa da descendência de Deus, da descendência dos filhos de Deus, e que é nascido livre, nascido da esposa verdadeira. E a gente sabe, como o apóstolo Paulo fala, que Ismael, o filho da escrava, depois de algum tempo, Abraão, a pedido de sua esposa, pediu para que fosse abandonado, para que expulsasse de casa Agar e seu filho Ismael. E eles foram, e Abraão enviou para as montanhas e foi lá para a Arábia. E hoje a descendência de Ismael são os muçulmanos, que é a Arábia, aqueles países árabes lá no Oriente. Por isso que a gente vê aquela briga entre árabes e judeus, porque os árabes, a descendência é da escrava Agar, que é o Ismael, e o Isaac, que é o filho herdeiro, o filho de Abraão com a esposa Sara, a descendência, o filho da promessa de Deus, que é o Isaac, que é a geração, é o povo judeu que vem a linhagem até chegar em Jesus Cristo, a promessa. Então aqui o apóstolo Paulo, fazendo essa analogia, para que os gálatas evitem fazer um tipo de aliança que não seja a verdadeira, porque a aliança de Agar era a aliança da escravidão, enquanto a aliança de Abraão é a aliança verdadeira, é da promessa, é do amor de Deus, é da manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo, que veio dezenas, centenas de anos depois. E aqui a gente traz essa analogia para os nossos dias, é que nós devemos continuar firmes na palavra de Deus, nas Escrituras, na revelação tanto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a promessa no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de que Jesus, o Messias, viria da descendência de Abraão, e aconteceu. E que nós temos que crer. É a fé no Senhor Jesus Cristo que nos dá a salvação. É a fé no Senhor Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. É a fé no Senhor Jesus Cristo que nos sela pelo poder do Espírito Santo de Deus. É a fé no Senhor Jesus Cristo que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, procuremos andar firmes, procurar orar, ter essa comunhão com Deus diariamente, que nós possamos crer que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós cremos que Jesus foi enviado por Deus para vir a esse mundo, para que ele pudesse ser a redenção da humanidade, para que ele pudesse ir àquela cruz, derramar todo o seu sangue, sem pecado, mas que ele recebeu todos os nossos pecados naquela cruz, para que pudesse ser o sacrifício agradável a Deus, e que Deus o ressuscitou ao terceiro dia para cumprir a promessa, e que hoje ele reina, e que hoje ele está à destra do Pai, até o dia em que haverá a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial eterna,
que nós tanto esperamos, e na espera do que o Senhor Jesus Cristo venha na segunda vez, para que Ele possa resgatar toda a sua igreja. E aqueles que estiverem crendo em outras doutrinas, procuramos agradar a Deus através de lei, através de cerimoniais, como os Gálatas estavam tentando fazer isso, essas pessoas estão sendo dominadas pelo inimigo, estão sendo guiadas pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. E ele está dentro de igrejas. Satanás ele está tentando enganar o povo de Deus, e aqueles que não estiverem firmes na palavra, aqueles que não procurarem ter um entendimento, não ler as escrituras, vão acreditar em falsas doutrinas, porque não vão estar protegidos, não vão estar alimentados pela palavra de Deus, estão fracos na fé. Então, continuemos procurando ver as escrituras, ler, meditar nelas diariamente, procurar orar ao Senhor Jesus Cristo, procurar uma igreja que realmente possa viver o evangelho da graça, um evangelho sem cerimonial, um evangelho puro, um evangelho gratuito, um evangelho através do amor de Cristo, que possamos ter essa comunhão, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. A igreja não é aquele local, aquele templo físico. Ali é onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne. A igreja, eu, você, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único Filho e Salvador. É a promessa de Abraão, que a descendência viria para todas as nações, não só o povo de Israel, mas para nós. E nós hoje temos esta alegria de termos essa liberdade de chegar ao Pai através de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus lá em João 14, versículo 6 diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não venha crer em doutrinas que dizem que você vai chegar à salvação através de boas obras, que você é uma pessoa boa, que você... Não. Esqueça, isso aí é heresia. Todos nós estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo é derramado em nossos corações. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus e temos a certeza da salvação e da vida eterna com Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja visitando os lares das pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai, que eles possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo, para que eles possam vir a pertencer à família de Deus aqui na terra, ao reino espiritual aqui na terra, na esperança da vida futura em Cristo Jesus, Pai. Toca nesses corações, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.